Fala, empresário! Meu nome é Alexandre Ferretti, eu sou sócio da Iaroc, Auditoria e Consultoria, e nesse momento eu espero que você e a sua empresa estejam bem, prósperos e gerando muito dinheiro. Hoje eu estou aqui para falar um tema muito importante para você que é empresário e toca aí a sua empresa no dia a dia, que é balanço patrimonial. Pô, mas aí você vai me perguntar, Fete, balanço patrimonial, isso aí eu deixo pro meu contador, eu não quero nem saber. Então, mas o balanço patrimonial é uma excelente ferramenta de gestão. Você precisa entender o que é o balanço patrimonial e por que ele é tão importante para o seu negócio. É muito comum, quando falamos com empresários, eles dizerem que o balanço patrimonial, a DRE, isso aí eu deixo para o meu contador e ele que se vira. Mas hoje eu vou trazer para você algumas informações importantíssimas sobre essa valiosa ferramenta de gestão. Então vamos lá. O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma fotografia. Ele mostra para você como é que está o seu negócio naquele determinado momento, tá? Então ele mostra para você uma visão muito panorâmica de como está a sua empresa em relação ao seu patrimônio numa determinada data, tá bom? Então, puxa, mas por que eu preciso do balanço patrimonial? Como eu disse, ela é uma ferramenta de gestão importantíssima que você precisa ter no seu dia a dia. Chegou no final do mês, no começo do mês seguinte, você precisa ter o balanço patrimonial na sua mão. E você não deve delegar isso só para o seu contador. Vocês precisam trabalhar juntos para elaborar o balanço patrimonial. Mas Ferretti, eu sempre soube que o balanço patrimonial, a DRE, isso aí é coisa do contador que deve fazer. Negativo. E por que você deve atuar junto com o contador na elaboração do seu balanço patrimonial? Um motivo muito simples. Você conhece do negócio. Você vive o seu negócio. O contador, principalmente a contabilidade externa, ela não está na sua empresa, nem precisa estar, nem deveria estar. Uma contabilidade externa, ela tem diversos clientes e você vive o seu negócio. Você sabe exatamente como está a situação do seu estoque. Você sabe exatamente quais são as dívidas que você vem contraindo, se você está pagando os impostos ou não. E tudo isso afeta e deve contemplar o seu balanço patrimonial. Então, você deve sentar com o seu contador e trabalhar junto com ele, levando essas informações para ele. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o conceito de balanço patrimonial? Balanço patrimonial, para você empresário, um conceito muito simples, ele é a fotografia do seu patrimônio, tá? E ele é dividido em 3 blocos: ativo, passivo e patrimônio líquido. Então agora eu vou conceituar esses 3 blocos para você entender de uma vez por todas, para você que é empresário, tá? Esse conceito de balanço patrimonial para empresário, para você que está no dia a dia. Qual que é o conceito de ativo? Ativo é tudo aquilo que vai trazer dinheiro para o seu negócio, tá? É o conceito literal que se aprende na faculdade, bens e direitos. Ativo é são todos os bens e direitos que eu tenho na minha empresa. Mas, para você, empresário, eu acredito que fica muito mais fácil de entender se eu te disser que ativo é tudo aquilo que vai trazer dinheiro para a sua operação. Mas, aí você vai me perguntar, Fete, o imobilizado da minha empresa, máquina, veículo que eu tenho para fazer as entregas, esses bens, eles não vão trazer dinheiro para minha empresa. Eu não pretendo vender, mas esse ativo, ele vai te ajudar a gerar caixa. Então, o ativo é tudo aquilo que vai gerar caixa na sua empresa. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui de ativos, tá? Dinheiro no banco, caixa e bancos, isso é um ativo. Contas a receber, tudo aquilo que você vendeu, mas ainda não entrou no banco da sua empresa, esse contas a receber ou clientes é um ativo. Estoques, tudo aquilo que você comprou de matéria-prima ou você comprou para revender, isso tudo são estoques que vai estar lá no seu ativo. Imobilizado, toda máquina, equipamento, tudo aquilo que você comprou para de alguma forma gerar receita
e gerar contas a receber e depois gerar caixa. Tudo isso é ativo. E o passivo é tudo aquilo que vai sair com o dinheiro da sua empresa, tudo aquilo que vai exigir uma saída de caixa, beleza? E o patrimônio líquido, que é o terceiro bloco. O patrimônio líquido é o dinheiro do sócio ou o dever do sócio se o passivo for maior do que o ativo. E isso pode acontecer e acontece muito. Vamos lá. Deixa eu dar alguns exemplos de ativo. Dinheiro no banco, contas a receber, estoques, imobilizado, que são bens ativos que você precisa usar na produção do seu produto ou na entrega. De alguma forma você precisa desses ativos imobilizados para poder gerar caixa. Então eu falei de contas a receber, estoque, matéria-prima, produto acabado, tudo isso são bens ou ativos que você usa no dia a dia da sua empresa para gerar caixa. E se em algum momento isso não gera mais caixa ou não tem mais expectativa de gerar caixa, isso deixa de ser um ativo, beleza? E passivo? Passivo são, por exemplo, fornecedores, empréstimos e financiamentos, salários a pagar, impostos a pagar. Isso tudo vai gerar uma saída de caixa da sua empresa. Então, em algum momento, se isso vai sair com o caixa da sua empresa, isso é um passivo, tá? Lembrando que todo ativo e passivo, ele é separado em circulante e não circulante. O que seria um ativo circulante? São bens, direitos ou aquilo que vai realizar a caixa no curto prazo. Curto prazo, leia-se 12 meses, tá? Os próximos 12 meses é o curto prazo ou o circulante da sua empresa. Se você tem um contas a receber que você só pode cobrar o seu cliente daqui 12 meses ou 13 meses, ele deve ser classificado no não circulante, tá bom? Imobilizado, se você não tem ideia de vender, ele vai gerar caixa na sua empresa por meio de produção ou uso, mas você não tem ideia de vender, ele fica no não circulante. E o passivo? Passivo é tudo aquilo que vai exigir uma saída de caixa só daqui 12 meses ou a partir de 12 meses. Exemplo, empréstimos e financiamentos. Se você tem uma dívida com um banco, mas você só vai pagar o banco daqui 13 meses em diante, isso fica no não circulante, tá? E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o capital do sócio, aquilo que ele usou para aportar de capital no começo da operação, que nós chamamos de capital inicial, lá no começo, no aporte, ou capital social, e o montante de lucro que a operação vai gerando e vai sendo classificado todo final do ano na apuração do resultado. Esse lucro ele fica lá no patrimônio líquido. Quando o sócio distribui lucro, também é de lá que sai o dinheiro, tá? Então, você teve uma visão muito completa agora, empresário, do que é o balanço patrimonial, por que você precisa ter essa ferramenta dentro da sua empresa, né? E por que você não deve delegar ela para o contador. O contador, ele é o profissional que sabe fazer, mas ele precisa de você para levar as informações para ele. E você conhece o seu negócio, tá bom? Então, agora eu vou te explicar perguntas do dia a dia que o empresário faz e que você vai ver no balanço patrimonial. Por exemplo, puxa, quanto eu tenho de caixa? Eu tenho caixa suficiente? Você vai ver lá no ativo. Minha empresa está endividada? Eu tenho endividamento? Você vai ver lá no passivo. Quanto eu tenho para pagar de folha de pagamento nos próximos meses? Ou no próximo mês? Você vai ver lá no passivo. Então, são informações que no dia a dia o empresário se faz, mas ele não sabe muitas vezes onde buscar. E você só sabe, e eu estou te dizendo que você vai buscar lá no balanço patrimonial, no ativo, no passivo. Eu tenho muito estoque para girar? Está lá no ativo, no estoque. Eu tenho muito investimento feito?
Está lá no ativo, no não circulante, no imobilizado ou nos investimentos. Então, essas são perguntas do dia a dia que o empresário vai achar no balanço patrimonial. Na prática, para que serve o balanço patrimonial? Você, empresário que não vai fazer o balanço patrimonial, mas você precisa dessa ferramenta para tomar decisão, para gerir o seu negócio no dia a dia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Liquidez. Cara, eu quero saber se eu tenho liquidez na minha empresa. O balanço patrimonial que vai trazer isso para você. Como? Ativo circulante menos o passivo circulante. Então eu pego essas duas informações, ativo circulante menos passivo circulante, e eu sei o quanto eu tenho de capital circulante líquido. Tá? Eu quero saber o quanto representa o meu ativo imobilizado, os investimentos que eu fiz em imobilizado no meu total de ativo. Eu vou pegar o ativo e dividir, o ativo imobilizado, e vou dividir pelo total de ativo. Solvência. Eu quero saber se a minha empresa é solvente. Se eu fechar a minha empresa hoje, eu consigo pegar algum dinheiro para mim de volta? Como que eu sei isso? Se você tem um patrimônio líquido alto ou positivo que seja, significa que se você pegar todo o seu ativo e pagar todas as suas dívidas, vai sobrar dinheiro para você. É o que eu digo que é fechar de forma digna, encerrar ou fechar a empresa de uma forma digna, que é você pagar todos os seus credores e ainda sobrar um dinheiro para você. Você entendeu como que o balanço patrimonial é importante? Quer ver um outro caso que é importantíssimo e muitos empresários não sabem dessa importância, que você só vai achar no balanço patrimonial? A necessidade de capital de giro. Mas o que seria isso, Ferretti? Poxa, todo empresário, ele precisa, toda empresa, ela tem uma necessidade de capital de giro, tá? Ou não. Mas como é que você calcula isso? A conta do capital, da necessidade de capital de giro é ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, que seria normalmente contas a receber mais o estoque, menos o contas a pagar, menos folha de pagamento, menos impostos a pagar. Isso vai gerar para você um valor que, se for positivo, significa que você tem uma necessidade de capital de giro, que você tem mais ativo circulante operacional do que passivo circulante operacional. Aí você vai falar assim para mim: poxa, mas eu sempre ouvi dizer que eu preciso ter mais ativo circulante do que passivo circulante. Se você olhar por uma ótica de liquidez, sim, você precisa ter mais ativo circulante do que passivo circulante. Só que por uma ótica financeira, de necessidade de capital de giro, você ter um ativo circulante operacional maior do que um passivo circulante operacional quer dizer que você precisa ter mais dinheiro para girar a sua operação. Quer dizer o quê? Que o tanto que você tem de dinheiro seu na mão dos outros é maior do que dinheiro dos outros na sua mão, que é o passivo circulante. Percebeu a grandeza e a riqueza das informações que você tem num balanço patrimonial? Quer ver uma outra análise muito importante? E normalmente os bancos, eles pedem o balanço patrimonial para fazer essa avaliação, que é a análise de crédito. Poxa, eu sempre ouço dizer que o gerente do banco, ele pede o balanço patrimonial, mas eu nunca entendi por quê. Então eu vou te explicar. O gerente do banco, ele pede porque ele quer saber se você tem crédito, se você tem possibilidade de pagar o banco. E o que ele faz? Ele avalia exatamente esses números. Ativo circulante menos passivo circulante. Ele tem condições de me pagar? Quanto ele já está endividado? Passivo, circulante, empréstimo e financiamento, mais passivo não circulante, empréstimo e financiamento. Quanto ele está endividado? E quanto normalmente ele não pede só o balanço patrimonial, ele pede a DRE também, mas a DRE vai ser um assunto para um outro vídeo. E ele vai avaliar o seguinte: quanto você gera de lucro versus o quanto você já está endividado. Se você tem um endividamento 4, 5 vezes o valor do seu lucro líquido anual, significa que você tem uma dívida muito difícil de ser paga.
Então o banco ele vai avaliar o seu crédito com muito mais rigor do que uma empresa que tem um endividamento de um lucro líquido anual, por exemplo. Por quê? Ele consegue, dado o alongamento da dívida, quitar a sua dívida com a operação. Então é uma avaliação que o banco faz no dia a dia que você muitas vezes nem parou para imaginar ou para se perguntar por que ele pede o balanço patrimonial. Mas beleza, agora que você sabe, empresário, tudo isso sobre balanço patrimonial, puxa, mas eu não sei fazer. A Iaroc, Auditoria e Consultoria, é uma empresa especializada em gestão financeira, controladoria e gestão de negócios. E nós ajudamos vários empresários no dia a dia a gerir as suas empresas com indicadores, com controladoria, a gerir o seu negócio, tá? É isso que a gente entrega para os nossos clientes, com confiabilidade, dados rigorosamente avaliados. E dentre essas ferramentas, o que nós usamos muito é o balanço patrimonial. Quando a gente entra numa empresa para fazer controladoria, em um curtíssimo espaço de tempo a gente está junto com o empresário, fazendo junto com ele o balanço patrimonial. Sabe por quê? A sua contabilidade, ela é espetacular, só que ela não consegue te entregar um balanço patrimonial num curto espaço de tempo, porque eles têm várias obrigações para entregar para o governo, enfim, tá? Você, com informações do seu financeiro, você consegue fazer um balanço patrimonial. Então é isso que nós fazemos. Nós chegamos com o nosso empresário, com o nosso cliente, e a gente ajuda ele a criar um balanço patrimonial. Mas como assim, Ferretti? Simples. Você tem informações do seu estoque, você tem informações do seu contas a receber, você tem informações de banco, você tem informações de endividamento, de contas a pagar, de salário. Tudo isso está dentro da sua empresa. E a gente ajuda você a elaborar isso daí. Eu costumo dizer que gerir uma empresa sem as informações é a mesma coisa que dirigir um carro sem o painel, sem ter o velocímetro, sem ter o marcador de combustível. Você até consegue dirigir o carro sem essas informações, mas você vai ir muito lento ou você vai tomar multa. E gerir a empresa com essas informações de controladoria que a gente entrega para os nossos clientes é a mesma coisa que dirigir um baita de um carro com aquele painelzão, com todas as informações. E aí você vai conseguir dirigir a sua empresa de uma forma muito mais profissional. Empresário, conte com especialistas. Não tente fazer tudo sozinho. Aqui na Iaroc nós temos profissionais gabaritados, sócios super experientes para ajudar a sua empresa. É isso. Se você quer um pouquinho mais de informação sobre balanço patrimonial e as outras ferramentas que nós usamos para ajudar a sua empresa a ser mais próspera, conte com especialistas, conte com a Iaroc Auditoria e Consultoria. Não existe acaso no mundo dos negócios.